Olá, nós estamos aqui para falar, primeiro, de que o golpe civil-militar no Brasil ele não se limitou aos grandes centros urbanos do país. Ele chegou em todas as cidades. Então, é importante entender que no Rio Grande do Norte o golpe foi extremamente perverso. Diferente do que se pensa, aqui no nosso estado nós tivemos o prefeito de João Maranhão cassado. Nós tivemos um deputado estadual, Floriano Bezerra de Araújo, com seu mandato cassado. Nós tivemos Luiz Maranhão, também cassado, além de várias lideranças presas e perseguidas pela ditadura. Um dos nomes, por exemplo, no movimento estudantil nacional é Manuel Bezerra, esta liderança aqui do Rio Grande do Norte. Outro nome, eu nem vou citar tantos, né? Mas Silton, que inclusive é homenageado com o nome do Diretório Central dos Estudantes, inclusive Emanuel e Silton receberam recentemente diplomas pós-morte pelo reconhecimento da universidade que o Estado tirou destes jovens a possibilidade de concluírem seus cursos. É muito importante que a sociedade brasileira saiba que a presença militar na sociedade brasileira é muito forte. A República, por exemplo, é implantada com um golpe. E ainda, logo em seguida, há outro golpe, um outro militar assumindo. À época se chamavam marechais, né? Hoje são generais, que é a patente máxima que chega. Mas vamos mostrar também que a cada década você tem golpes e tentativas de golpes. Nós tivemos o golpe de 37, né, com o Estado Novo, e tivemos o golpe de 64, com aquilo que eu gostaria até de esclarecer aqui. Por que a gente fala golpe civil-militar, governos militares? Porque o golpe, quando foi dado, e vocês viram recentemente como eles são dados, ou tentados ser dados, eles têm uma participação também grande da sociedade civil, né? Setores das elites empresariais, nos meios de comunicação, setores como religiosos, né? Eles participam desses conluios para dar golpe. E por isso que o golpe é civil-militar. Ele é civil-militar porque teve uma participação da sociedade civil efetivamente. Mas por que ele é chamado de ditadura militar? Porque a ditadura não foi civil-militar, a ditadura foi militar. Foram 5 generais que se revezaram ao longo dos 21 anos, ou 21 longos anos de ditadura. Então, da mesma forma que é muito comum os alunos dizer, professora, afinal, o golpe foi no dia 31, foi no dia 1º, foi no dia... Que dia, né? Porque esses recortes dependem muito do historiador, do profissional que cria recortes para tentar elucidar aquele fenômeno. Por exemplo, quando a gente diz que o golpe foi 31 de março, porque as tropas se deslocaram de Juiz de Fora para a capital federal, que à época era o Rio de Janeiro, no dia 31 de março. Chegam no dia 1º na capital federal, mas também é no dia 2 que se cria a vacância no Congresso Nacional. E no dia 9 é quando o primeiro decreto é efetivamente que eles administraram o país, destituindo um presidente eleito, destituindo uma Constituição e impondo atos institucionais. Esse primeiro, mas foram 17 atos institucionais, além de leis complementares, que substituíram a Constituição democrática eleita por parlamentares eleitos de 1946, né? Por que houve um golpe? Sabe por que houve um golpe? Houve um golpe porque nos anos 50, início de 60, havia um grande crescimento. O Brasil vivia uma democracia e um grande crescimento dos trabalhadores organizando lutas e tendo conquistas, conquistas trabalhistas, conquistas sociais. E aqui no nosso estado, fomos palco de uma grande campanha que nacionalmente é reconhecida, a campanha de Pé no Chão. Também se aprende a ler. Aquela campanha era uma grande campanha de alfabetização de adultos. Veja, é interessante. Por que tinha-se tanto ódio de uma campanha que queria alfabetizar pessoas que não eram alfabetizadas? Porque o conhecimento é muito importante para as pessoas despertarem para seus direitos,
para entender que sociedade é essa, quem sou eu nessa sociedade, que direitos eu tenho. Então, educar as pessoas é o primeiro passo. E o que ocorria antes do golpe era um vasto movimento de educação de base, era um vasto movimento de educação de adultos, acompanhado de uma intensa mobilização de cultura popular. Então, as bibliotecas eram montadas, os livros, as pessoas queriam ler, atividades culturais, teatro, música, cinema, ou seja, tudo isso era um desejo na sociedade e era também viabilizado pelos movimentos, né? E não por acaso eram essas as pessoas perseguidas. Observem sempre a relação que tem entre quem eram mesmo os perseguidos da ditadura. Professores, artistas que faziam arte, que questionavam através da arte. Então, comparem aquele momento do golpe de 64 e comparem recentemente o desprezo que foi tido com a área artística, com os movimentos culturais, com a educação, com a saúde. Por quê? Porque o que estava em jogo lá e agora é exatamente o interesse de desmontar o Estado que cuida do bem-estar da sociedade, o chamado Estado de bem-estar social. Ou seja, era aquele que estava em xeque antes do golpe e é a Constituição de 1988, que também está em xeque agora. Então, o ódio é muito dirigido para as constituições que protegiam. Por isso, lá destituíram e agora tentaram. É mostrar exatamente isso. Os acontecimentos recentes que nos fazem lembrar muito o que ocorreu naquela época. Nesse sentido, a gente até tem um projeto de tentar entender o que aconteceu recente no país. A gente tem interesse em querer estudar esse período mais recente em que a gente teve um governo que visivelmente é militarizado. Então, é preciso a gente entender e compreender que momento foi esse ou que momento é este que a gente está vivendo hoje no país, porque nos remete muito a pensar sobre esses acontecimentos relatados.